Fala torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao canal. Mais uma derrota do Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, né? E a gente tem que aqui conversar um pouco sobre o Fernando Diniz, né? Sobre as escolhas que o Fernando Diniz vem fazendo ao longo da sua passagem pelo Vasco. A gente não pode... Eu vou aqui sempre tirar, né? A gente não pode ficar sempre falando do jogo contra o Santos, porque esse jogo foi um jogo totalmente atípico, foi um jogo que a gente... de fato, viu um Vasco diferente. Um Vasco que talvez esse jogo fale muito mais sobre o Santos do que sobre o Vasco em si, né? O Santos ele veio de peito aberto, ele basicamente não tinha meio campo marcador, e o Vasco deitou e rolou em cima do Santos no segundo tempo, né? Percebendo essa fragilidade do time santista, que teve a oportunidade de empatar o jogo, que perdeu grandes oportunidades para a partida não ser o resultado que foi. Então, primeiro a gente tem que separar esse lado do Santos, essa partida, mas, de fato, perceber as escolhas do Fernando Diniz ao longo da sua passagem pelo Vasco, né? O Fernando Diniz ele opta por colocar e por repetir, né, o que ele fazia no Fluminense, no Vasco, né? Em colocar um volante como zagueiro, para que tenha uma qualidade de saída de bola melhor do que um volante, um zagueiro provavelmente teria, né? Só que o Hugo Moura, em nenhum momento, ele representa isso dentro do Vasco da Gama. Em nenhum momento, a qualidade do passe do Hugo Moura ela é melhor do que qualquer zagueiro do Vasco. Isso não muda, né? Inclusive o Lucas Freitas, ele tem uma qualidade melhor no passe, né, do que o Hugo Moura. Então, se a gente for pensar em um zagueiro construtor, o Lucas Freitas ele é melhor do que o Hugo Moura, né, fazendo essa função. Então a gente tem que começar pontuando do Hugo Moura, né? Não há justificativa, se não for por lesão, do Maurício Lemos ficar no banco ou nem ser relacionado e o Hugo Moura jogar de zagueiro. O Maurício Lemos foi contratado ao Vasco da Gama para ser titular desse time, né? É claro, ele veio com histórico de lesão, ele ficou muito tempo parado. Só que eu, sinceramente, vocês me digam aí nos comentários, eu não lembro de uma sequência de 3 a 4 jogos do Maurício Lemos jogando direto na zaga. Eu repito, ele sofreu com lesões ao longo da passagem do Vasco, mas eu não me lembro nessa oportunidade que o Vasco teve, que ele estava bem, que ele estava à disposição, ele não foi colocado, ele foi colocado pouquíssimos jogos. Ele não teve uma sequência. E eu acho muito difícil o Hugo Moura render mais como um zagueiro, né, contra do que o Maurício Lemos. Então a gente vê aí eu acho que uma incoerência do Fernando Diniz. Beleza, nós não estamos no treinamento, mas assim, um zagueiro de origem, a tendência é que ele desempenhe melhor do que um volante de origem, sendo que a gente está falando de um volante que não é bom. Eu não estou falando do André, entendeu? Eu não estou falando de um Andrei, eu não estou falando de um Douglas Luiz, né? Eu não estou falando de diversos outros volantes de qualidade. Eu estou falando do Hugo Moura, tá? O Hugo Moura, ele falha em diversos momentos, seja na volância, seja na zaga. O jogo contra o Santos, eu falei que eu não ia, né, fazer um parâmetro, mas não vou fazer um parâmetro de resultado, mas de atitude. O primeiro lance do Hugo Moura, se ele é expulso, acaba o jogo pro Vasco. E foi um erro dele como zagueiro, né? Ele deu a sorte do juiz não dar um cartão vermelho, deu um cartão amarelo. Mas ele poderia ter recebido um cartão vermelho, né? Ele foi imprudente. E assim, quantas outras cagadas o Hugo Moura já fez na zaga do Vasco, né? Quantas vezes ele não consegue acompanhar direito os zagueiros? Como volante, quantas vezes ele fica perdido na marcação, né? Quando os outros times atacam, ele não marca ninguém, né? Ele fica solto na área. Então não há coerência, a meu ver, do Fernando Diniz em manter o Hugo Moura. E isso rebate no quê? Segundo informações aí de páginas vascaínas, o Maurício Lemos estava insatisfeito com essa situação, vendo um volante ocupar a vaga dele. Sendo que, já que o João Vitor saiu, que era um preferido do Fernando Diniz, que fazia cagada assim, cagada sempre, ele esperava que, né, bom, João Vitor saiu, eu vou jogar então. Não. O Hugo Moura ocupou a vaga de zagueiro dele.
E eu entendo a insatisfação. Se o cara está apto a jogar, se o cara é zagueiro e foi contratado para ser um jogador de destaque do clube, né, ele foi contratado a peso de ser titular. Então, a meu ver, né, é justo que ele fique insatisfeito, né? E a gente não tem nem a possibilidade de saber se realmente ele está rendendo ou não, porque o cara não é escalado, o cara não joga. Então é mais uma incoerência do Fernando Diniz. A outra incoerência do Fernando Diniz, isso já foi apurado pelo Vene Casagrande, né? Quando o Paulinho não consegue jogar, o Paulo Henrique, a gente sabe que vai dar merda pela lateral. Vai dar um problema muito feio na lateral direita. Porque o Puma Rodrigues não é um lateral. O Puma Rodrigues, para mim, ele é um ala. Ele não tem a qualidade de marcação que nenhum outro jogador do Vasco possa ter. Ele é o pior marcador, talvez, não sei, talvez o Lloyd, ou o Vitor Luiz, ou aquele baixinho que eu esqueci o nome, que ainda tá no Vasco. Talvez eles marquem pior que o Puma. Só que, para a função de lateral, como nós temos o PH, que é um cara que marca bem, que é muito físico, é um cara que vai e volta o tempo inteiro, o Puma não consegue fazer isso e a gente já sabe, e todos os adversários sabem que isso irá acontecer. Todos os adversários sabem que se você fizer o jogo pelo lado do Puma Rodrigues, você vai conseguir chegar ao gol. Não tem dúvidas disso. Ele é um jogador que não consegue marcar. É um jogador apenas ofensivo. Ele não consegue ser um jogador defensivo. Então, quando a gente percebe isso, sendo torcedor, imagina o treinador do outro lado. A gente que é torcedor simples, que não estudou educação física, que não estudou tática, que não estudou nada, que não tem um scout de avaliação, a gente percebe que o Puma não consegue marcar. Mas o Fernando Diniz não consegue entender isso. E aí ele tem o Paulinho, que é um jogador da base, lateral direito, e a informação do Vene Casagrande é que o Paulinho pediu para ser negociado, pois nos treinamentos ele viu que ele não está sendo aproveitado, o Diniz não o utiliza, e ele colocou o Leandrinho, que é um lateral esquerdo, para fazer a lateral direita, sendo que ele estava ali pronto para jogar e para treinar, né? É necessário que o jogador treine, é necessário que se insista no jogador da base, né, já que você não tem a opção do titular, para que ele, né, ver se pelo menos ele rende na lateral direita, né? E o Paulinho pediu para o Felipe para ele ser negociado porque ele viu que ele não vai ter oportunidade. Então, assim, o Fernando Diniz é um cara que ele causa uma insatisfação em alguns jogadores por teimosias que ele possui. O Hugo Moura é uma teimosia do técnico de repetir aquilo que ele fez no Fluminense. O Puma Rodrigues é uma teimosia em saber que você tem um jogador que não sabe defender e mantém ele como se ele fosse um jogador que soubesse. E assim, gente, sendo bem sério, eu não sou treinador, eu não sou formado em educação física, eu não sou um mestre da tática, mas por que não há uma variação em esquema de jogo? Se eu não tenho peças que possam me dar o que eu quero, eu tenho que arrumar soluções. Eu tenho que arrumar outras formas de jogar. E aí entra mais uma vez, vários vídeos que a gente já fez aqui, um deles é falando da teimosia do Fernando Diniz. Ele é um cara teimoso, ele não muda as suas convicções. Ele acha que ele tem que fazer aquilo que está na cabeça dele, e independente de resultado. E isso é um grande problema para o Vasco da Gama. Sabe por quê? Vamos supor que ainda assim ele colocasse o Hugo Moura na zaga, mas ele mudasse o esquema tático para um 3-5-2, por exemplo, entendeu? Ou para um 3-4-3, vamos supor. Ele coloca o Lucas Freitas na esquerda, o Hugo Moura centralizado e o Maurício Lemos na direita, né? Ele avança, o primeiro volante poderia ser o Jair, ele avança com os dois alas que seriam, no caso, Piton e Puma, né? E ali na frente ele poderia botar o Coutinho, né? E o Tietê, ou então o Nuno, né? Para formar ali um meio de campo, né? Então você teria aí 3-5 e o 2 fecharia com o DVD e o Ryan. Quando o Vasco atacasse, você poderia deixar os dois zagueiros ali na retaguarda, no meio de campo, Maurício Lemos e Freitas.
você teria um meio-campo com Jair e Hugo Moura avançado, né? Ele sairia do meio e iria fazer uma volância junto com o Jair. Nisso você daria liberdade, uma liberdade maior, né? Ou para o Tietchan ou para o Nuno, né? Para o Coutinho deixar ele flutuando. Você tem os dois alas ali para preencher o meio de campo e dar suporte nessa movimentação, né? E você teria DVD e teria o Ryan flutuando, trocando ali, deixando a zaga confusa. É uma maneira de se jogar, mas é uma maneira que precisa ser treinada, por exemplo, né? Ou se você não quer, talvez, botar o Hugo Moura, põe outro zagueiro. Mas são maneiras que o Vasco consegue pressionar, como o Fernando Diniz gosta, pressionar o adversário. Você tem maior número de jogadores por área, que é uma coisa que o Fernando Diniz preza. Então, a maior quantidade de jogadores por área possível. Você preenche o meio de campo, que é principalmente o ponto onde o Vasco perde a partida. O Vasco perde o meio de campo, ele não consegue repor. Então, diversas vezes você vê o Felipe Coutinho jogando de volante, o Nuno terminando a partida jogando de volante, né? Então ali você consegue preencher o meio de campo e na hora de defender você volta com 3 zagueiros, né? E você deixa o Jair como cabeça de área e você defende com 5, cara. Você defende com Puma, com Maurício Lemos, com Hugo Moura, com o Lucas Freitas e com o Piton. Você volta o Jair sendo cabeça de área, quando o Vasco está sendo atacado. Você recua, né, ou o Tietchan ou o Nuno, e os 2 jogadores ali de frente. Você pode deixar o Felipe Coutinho, que não sabe marcar, para receber uma bola e ele segurar essa bola, porque ele tem técnica. Então o Felipe Coutinho ele pode segurar a bola, ou até mesmo o DVD, porque o DVD consegue fazer a parede, um jogador que consegue, coisa que o Verratti não tem essa característica. Por isso que esse esquema não entraria o Verratti. Não é porque o Verratti é horrível, mas é porque esse esquema o Verratti não se enquadra. Porque o Verratti não consegue fazer a parede, não consegue fazer o pivô. E eu acho um absurdo o Verratti não conseguir fazer isso. Não estou falando em qualidade de passe, porque realmente ele não tem, tá? Mas um centroavante não saber fazer pivô, para mim, é um defeito grave na sua formação como jogador, tá? Eu acho que todo 9 deve saber fazer o pivô, tá? Sabe fazer passes maravilhosos. Não é isso. Mas ele segurar a bola e segurar os zagueiros com a bola ali, para o time conseguir avançar, eu acho que isso é primordial no 9, tá? Aqui digo que ele tem esse defeito, mas não falo que o Verratti não presta, o Verratti tem que sair do time definitivamente. Não é isso, gente. Não é isso que eu tô falando. O Verratti é o artilheiro do Brasil. Ele sabe fazer gol, tá? Agora, o Vasco, no momento, não sabe jogar com ele. O Vasco, no momento, com ele, perde. O Vasco, com ele, não é um time efetivo. Isso não é culpa do Verratti, isso é culpa de quem treina, tá? Então, para mim, o DVD seria esse cara que consegue fazer essa barreira, consegue fazer esse pivô, de segurar a bola e esperar o time sair. O time saiu, toca no Coutinho, toca no Nuno, que tem boas qualidades de passe, toca no Tietchan, que tem uma ótima qualidade de passe, no Jair, que é o melhor, para mim, depois do Coutinho, é o melhor passador do Vasco, né? Como você está nesse esquema de 3-5-2, ou 3-4-3, dependendo, né? Você deixa os alas passando, e você toca para sair em profundidade. O Pumita tem velocidade, o Piton tem uma certa velocidade, não é um velocista, mas tem uma certa velocidade, né? Por quê? Porque eu digo isso? Porque o Puma não sabe marcar, gente. Se eu for com o Puma na lateral, ele não vai passar igual a Avenida Brasil, cara. Ele não sabe marcar. Ele é uma avenida ali. O cara vai passar e ele vai ficar. É isso que acontece nos jogos do Vasco. É isso que o torcedor do Vasco tá cansado de ver. Todo jogo é a mesma coisa. Quando a gente sabe que o Puma Rodrigues vai jogar, a gente sabe que, cara, acabou pro Vasco. Pela direita, né? Pelo ataque esquerdo do adversário, pela direita do Vasco, acabou, cara. Se o jogo for jogado por ali, o time vai conseguir chegar na área do Vasco tranquilamente, sem problema algum. E você tem o Hugo Moura, justamente como zagueiro direito, que não dá suporte algum ao Puma. Porque ele não tem também velocidade. E ele não tem velocidade, ele não tem posicionamento. Ele não sabe se posicionar como zagueiro corretamente. Então, tem sempre alguém livre na área do Vasco. Tem sempre alguém livre na área do Vasco. Essa é a verdade. O time do Vasco não sabe marcar. Então, assim, esse esquema tático é uma solução que deveria ser treinada, né?
O time deveria pelo menos saber como se comportar se mudar essa formação. Isso é uma coisa que grandes técnicos no mundo sabem fazer. Grandes técnicos no mundo sabem fazer isso. Principalmente se você tem um jogador expulso, grandes técnicos sabem mudar a formação tática e o time entende e ele responde. O Klopp faz isso. O Guardiola faz isso. O Ancelotti fazia isso no Real Madrid, né? O Luiz Henrique sabe fazer isso, né? Grandes técnicos. Um recente que sabe fazer isso também é o Xabi Alonso. Ele sabe mudar os esquemas táticos dos times dele. Ele sabe mudar as circunstâncias do jogo. Ele se adapta, né? E o Fernando Diniz, talvez o grande problema do Fernando Diniz é isso. Ele não quer se adaptar com a realidade que ele vive hoje. Se ele é perguntado hoje por que o desempenho dele é pífio, né? Você tem 27 derrotas, somando a última temporada dele de Fluminense, Cruzeiro e Vasco. Você tem 27 derrotas e, se não me engano, 9 vitórias, né? Ele fala, mas vocês não falavam isso no time de 2022. Cara, estamos em 2025. Estamos em 2025. O time que você está treinando não é o Fluminense, é o Vasco. As peças que você tem são essas aí, não são as peças que você tinha no Fluminense. Você não tem o André como volante. Você não tem o Nino como zagueiro, né? Você não tem o Marcelo na lateral esquerda. Você não tem, né, diversos jogadores que o Fluminense tinha naquele time que ganhou a Libertadores da América. Você está no Vasco hoje, você esquece o Fluminense. O problema é que o Fernando Diniz, para se justificar, ele lembra do Fluminense. Por que ele não lembra do Cruzeiro? Né? Por que ele não lembra a parte que ele estava perdendo no Fluminense? Ele só lembra na parte da glória dele do Fluminense. Ele não lembra no final da passagem dele do Fluminense. Porque ele não consegue, cara. Ele não consegue. Porque ele é teimoso. E o Vasco ele vai ter um grande problema nessa temporada, que foi alertado, né, por todos. É um risco. Fernando Diniz, todo mundo sabia que era um risco. E se ele não mudar as convicções dele, o Vasco vai cair. Vai contratar Robert Renan, vai contratar Matheus França. Não vai adiantar porque o Vasco é um time desorganizado defensivamente, gente. A primeira coisa que o Vasco precisa fazer é parar de tomar gol. E o Fernando Diniz não consegue montar uma defesa. Porque ele inventa. Ele improvisa um lateral esquerdo na direita, sendo que ele tem um lateral direito reserva no banco, né? Ele põe um volante de zagueiro. Ele termina a partida com um volante de zagueiro pela direita, um lateral esquerdo na zaga esquerda, um lateral esquerdo e um ala pela direita, que não consegue fazer a função de lateral defensivo. Ele inventa. É simples. O Vasco vai cair porque o Fernando Diniz está inventando. Porque o Fernando Diniz não consegue assumir que ele precisa fazer o arroz com feijão. Ou feijão com arroz. Ele não consegue assumir isso. Ele acha que ele é um treinador, e isso foi debatido em diversas redes sociais. Ele é um treinador que ele acha que a forma de jogar e a performance fala mais alto que o resultado. Só que o Vasco ele precisa de resultado, né? Então a gente fica... O que mantém o Fernando Diniz hoje no cargo são alguns pontos. É que o Pedrinho ama ele, o Pedrinho acredita nele até o fim, tá? O Fernando Diniz não vai ser demitido, gente. Não vai ser demitido. O Pedrinho ama o Fernando Diniz. É o sonho, é o ideal de treinador pro Pedrinho, é o Fernando Diniz. Porque os números do Fernando Diniz já era pra ter sido demitido. O Fernando Diniz vai completar um turno, basicamente pelo Vasco da Gama, daqui a pouco. O Vasco só pontuou no campeonato, desde a volta da Copa do Mundo, mais do que o Sport. O único clube que pontuou menos que o Vasco foi o Sport, que é o próximo adversário pelo Brasileiro. Se o Sport ganha do Vasco, na Ilha do Retiro, o que não me surpreenderia, o Sport vai pontuar mais que o Vasco. O Vasco se torna um clube com menos pontuação pós-volta do Mundial de Clubes da FIFA. E aí as coletivas do Fernando Diniz são sempre as mesmas. O torcedor tá certo, o torcedor tá no seu direito, que é isso aí mesmo, nós temos que trabalhar para melhorar. Cara, não é trabalhar para melhorar, é ser menos teimoso.
É fazer o simples, é fazer o óbvio. Se eu tenho um zagueiro, eu vou botar ele pra jogar. Se eu tenho um lateral, né? Já que o meu lateral reserva não consegue marcar, eu vou treinar com o menino que tá ali à disposição, que voltou pra estar ali, pra jogar. Mas não, o cara põe um lateral esquerdo da base pra fazer a função de lateral direito. Então, assim, o Fernando Diniz ele não cai porque o Pedrinho ama ele. O Fernando Diniz ele não está com pressão de cair porque, apesar das derrotas, o Vasco vinha jogando relativamente bem. O Vasco ameaçava, pressionava, tinha controle, posse de bola. Isso nos dá uma falsa sensação de que o trabalho está se encaminhando. Só que já são 2 derrotas em que o Vasco joga da pior forma possível, que é desorganizado, um bando em campo. O Vasco não é minimamente organizado em campo. E isso é um sinal vermelho. Porque se o Vasco perdia jogando bem, o Vasco desorganizado é certeza de derrota. Não vai adiantar vir Matheus França, não vai adiantar o Andrés Gomes, não vai adiantar Robert Hernan, se o Vasco é uma equipe desorganizada, se o Fernando Diniz não consegue organizar a defesa. O Vasco vai continuar. Não adianta fazer 2 gols se ele tomar 3. Infelizmente, o futebol é matemática. Quem faz mais ganha. Quem faz mais gol ganha. Tá? Então, a gente tem um técnico que acha que a performance ela está acima do resultado. E o Vasco necessita urgentemente de resultado, gente. Então, assim, a perspectiva que eram de ventos ótimos, de caramba, a gente pode aqui olhar para cima, né? Porque a gente, de fato, a gente viu um time que jogou para cima, né? Que foi contra o Santos. Mas que diz muito, como eu disse no início, diz muito mais sobre o Santos do que sobre o Vasco. Aquele jogo não foi sobre o Vasco. Aquele jogo foi sobre o Santos. Sobre o fundo do poço que o Santos estava como um treinador, da forma como ele organizava o time. E aí nós voltamos para a nossa realidade, que é a briga contra o rebaixamento. Essa é a realidade hoje do Vasco do Diniz. Um treinador que nas últimas 3 equipes contando com o Vasco, né, Fluminense, Cruzeiro e Vasco, o cara não consegue desempenhar e formar uma defesa sólida. Vai ser muito difícil essa temporada. Não sei até quando o Vasco e o Fernando Diniz vão conseguir resistir a esses resultados, principalmente se perder pro Sport. Se perder pro Sport, cara, pode vir qualquer zagueiro. Que se perder pro Sport da forma como o Vasco vem jogando, tá? Que é desorganização e sem força de jogar, como foi com o Juventude, sem força alguma de jogar, desorganização. Enquanto o Corinthians foi um bando em campo. Vai ser muito difícil o Vasco conseguir sair dessa forma, desse dinizismo novo que surgiu. Porque hoje o Vasco de Diniz é isso. Né? É o Vasco é o Diniz do Cruzeiro e é o Diniz nos últimos tempos de Fluminense. É um time desorganizado, é um time que não consegue manter uma coerência, é um time que não tem uma opção tática, tá? de formação e de jogadores mesmo, de posicionamento de jogadores. Não é um time que tenha nada disso. E um treinador que não vai bater de frente com a torcida, obviamente que ele não é maluco, né? Bater de frente com a torcida é pedir o seu atestado de saída, mas é um treinador que vai ficar falando as mesmas coisas todas as coletivas, que não vê erro de jogadores, que os jogadores estão desempenhando, que os jogadores estão performando, que os jogadores trabalham, coisa que ninguém questiona, mas que não tem resultado, e que o resultado não é importante no final das contas, o que importa é a performance da equipe. Pois é, o Vasco pode jogar igual o Barcelona e perder de 2-1. Vai adiantar alguma coisa? Infelizmente, futebol, quando você consegue associar as 2 coisas, que é jogar bem, performar bem e vitórias, é o ideal, é o melhor dos mundos. É o que a gente vê em grandes clubes, né? Se você olhar hoje o Liverpool, como o Liverpool joga, ele associa as 2 coisas. Ele joga bem e ganha. O Paris Saint-Germain, ele joga bem e ganha. O Barcelona joga bem e ganha. Né? O Bayern joga bem e ganha. O Vasco joga bem, perde.
O Vasco joga mal, perde. Então, assim, não tem como a gente usar a exceção como regra. Quais foram as exceções? São Paulo e Santos. 2 jogos no campeonato, né? O Vasco já passou de 20 rodadas para ter 2 jogos de campeonato que o Vasco jogou bem. Que foi realmente superior e que não deu chance ao adversário, né? E digo, não deu chance, vocês sabem que o jogo do Santos, o Santos teve chance. Ele perde uma bola inacreditável. Ele perder aquele gol, né? E o Santos tinha a oportunidade de empatar a partida. Então, torcedor vascaíno, diz aí pra mim o que você acha que o Fernando Diniz deveria fazer, como ele deveria escalar a equipe, o que você acha que vai ser nas próximas partidas, né? Temos a Copa do Brasil contra o Botafogo nessa quarta-feira e temos depois o jogo contra o Sport, tá bom? Um forte abraço, sempre Vasco.